Bom dia, pessoal. Meu nome é professor Luciano. Eu sou doutor em Ciências Sociais com ênfase em Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Universidade Estadual Paulista, a Unesp, uma das 3 universidades mantidas pelo governo de São Paulo, a saber, USP, Unicamp e Unesp. Né? Eu resolvi gravar esse vídeo para falar um pouquinho sobre a taxa Selic, a taxa do Banco Central, que vocês veem todo mês que ela baixou, e ficam esperando que fosse acontecer alguma coisa mais, né? Que os juros que cobram de vocês baixassem, a economia fosse andar mais depressa, mas a única coisa que vocês veem é o dólar subir no outro dia, né? Chegando a quase R$6 nessa última baixa. A taxa Selic é a taxa do Banco Central, ela está agora em 3%, certo? Ela é a taxa que baliza, na verdade, o juro que o governo federal paga para você quando empresta para ele. E os juros que os bancos pagam para você quando você tem uma poupancinha ou uma aplicação. Mas não o que eles vão cobrar de você. Você sabe disso, não é? Hoje em dia a taxa está 3%, a Selic, né? Para quem tem uma poupança, sabe que está ganhando quase nada. Por quê? Porque a poupança é 70% da taxa Selic. Hoje em 3%. Pega o 3 é 7,21. Sabe quanto é que dá a poupança por ano? 2,10. Tá? Pega-se 2,10 e dividido por 12 meses. 2,10 dividido por 12. 0,175. É isso que eles estão pagando para quem tem uma poupança por mês. Que o banco está pagando. Tá? Para quem tem aplicação também. É baseado na taxa Selic. Se tu tem 100% da taxa Selic, conseguir uma aplicação a 100% de 3. Tu vai ter 3 dividido por 12, 0,25. É isso que eles vão te pagar se tu tiver uma renda fixa, um CDB, que te pague 100% da taxa Selic. Mas quem tem aplicação sabe que eles cobram imposto de renda, então tu não ganha isso. Tu não ganha 0,25. Né? De jeito nenhum. Vocês estão notando? O banco está pagando menos para vocês. Mas continua cobrando praticamente a mesma coisa. Na taxa de cheque especial, que era para ter baixado muito, não baixou quase nada, não é? Ah, não, foi para 8%, alguns bancos foi para 10%. 10% ao mês. Eles não estão pagando isso nem ao ano, para quem tem uma aplicação, certo? O banco, eles contaram para vocês que uma grande aplicação seria o tesouro direto, não é? Sabe por que eles contaram isso para vocês? Porque eles pretendiam baixar cada vez mais a taxa Selic e pagar bem pouquinho para você. Né? Eles contaram para vocês que então você tira o dinheiro da sua poupança, da aplicação, que o banco pagava para você, o rendimento, e aplica na bolsa. Não preciso falar nada sobre a bolsa, né? O que aconteceu com a bolsa. Né? Eu estou tentando apenas desmistificar esse monte de abobrinha que conto para você. A taxa Selic a 3% ao ano, num país que nem o Brasil, é baixíssima. É o juro que o governo, que tanto espalhou que o Tesouro Direto é uma ótima aplicação para você, já que a aplicação estava pouquinha do CDB, já que a poupança estava dando quase nada, o Tesouro Direto é vinculado à Selic. Ó, 3%. Divide os 3% por 12, se você conseguir. Só que o Tesouro Direto, você sabe, quem aplica que tem gastos também. Tá?
Se a taxa Selic é 3%, era para o banco ter baixado imensamente as suas taxas já, não é? As taxas de empréstimo. Por quê? Porque ele paga para você aquela poupança miserável, 70% dos 3% da Selic, ou seja, 2,10 ao ano. E quando você vai lá pedir um empréstimo, não preciso dizer qual é o juro. Quando você entra no cheque especial, nessa época tão conturbada que nós vivemos, quanto é que está o cheque especial, pessoal? Estava há pouco tempo atrás 13,8% ao ano? Não, ao mês. Ah, não é mais isso. Não, agora baixou. É 10 a 8% ao ano? Não, ao mês. Estão entendendo? O banco está pagando 3 no máximo, e o governo pega desses 3 ainda uma parte de imposto de renda depois, na aplicação. E ele está cobrando de vocês, quando entra em cheque especial, isso aqui. Tá? Sabe o que acontece? Cada vez, outra coisa que acontece, cada vez que eles baixam a taxa de Banco Central, além de economizar no juro que pagam para você e continuarem cobrando juro alto, quem tem dinheiro na renda fixa, quem tem o dinheirinho na poupança, está cheio de gente tirando o dinheiro da poupança para comprar dólar. Pois é. Baixa taxa Selic, automaticamente no outro dia, se baixarem de novo, vai acontecer de novo. Sobe o quê? O que sobe? Dólar. O dólar sobe no outro dia. Né? Na verdade, quando já estão pensando em baixar a taxa Selic, o dólar já está subindo. Tá? É isso que está acontecendo. Aí o que o Banco Central faz? O dólar vai a quase R$6. Aí o Banco Central, que baixou a taxa Selic, né, ele intervém. BC intervém. Como é que ele intervém? Vende dólar. Gostemos ou não gostemos do governo da Dilma Rousseff, ela entregou o Banco Central com uma reserva de 385 bilhões de dólares para o Temer, que paulatinamente está queimando, vendendo dólar de suas reservas para baixar o dólar, porque está baixando a taxa Selic, automaticamente os investimentos estão indo para outro campo mais seguro e que dê mais lucro, vão para o dólar, vão para outros países, né? Simplificando é isso. O que acontece quando o Banco Central vende dólar? Ele queima nossas reservas. Ele vende dólar para quê? Para baixar o preço do dólar. Porque quando o dólar vai a quase 6, o Banco Central intervém baixando. Lei de oferta e da procura. Mete dinheiro, mete dólar no mercado para ver se baixa. Aí baixa, né? Baixa. De 6 vai para 5,80. E o dólar que ele vendeu mais barato, ele não compra mais barato. Então as nossas reservas do Banco Central estão se esvaindo. Teve uma semana, umas 3 semanas atrás, que ele chegou a vender 28 bilhões. Adiantou? 28 bilhões das reservas do Banco Central. Adiantou para baixar o dólar? Não adiantou nada. Mas as nossas reservas vão e não voltam. A nossa poupança do Banco Central, poupança do povo brasileiro, vai e não volta. Então, nós estamos liquidando com as reservas do Banco Central, que chegaram a 385 bilhões de dólares,
Não está baixando o dólar, não está. O Brasil está ficando sem reserva e não está fazendo nada com isso. Né? A quem interessa que baixe cada vez mais o juro? Há muitos interesses, mas a rigor, em primeiro lugar, eu vou explicar para você. Cada vez que o Banco Central baixa, hoje está em 3%, o governo brasileiro também, para quem empresta dinheiro para ele, por exemplo, no Tesouro Direto, o governo paga menos. Menos juro para ti, que emprestou para ele comprando Tesouro Direto. O governo está economizando muito. Muito. Desde do começo da série já economizou 120 bilhões de dólares, ou mais. Né? Esse número vai crescendo tanto que a gente não sabe direito. Mesmo assim, com toda essa economia, ainda fizeram a reforma da Previdência para economizar mais. Mesmo assim, fizeram flexibilizações trabalhistas para economizar mais. E mesmo assim, é difícil de pagar agora, numa pandemia, é difícil pagar R$600 uma pessoa para que ela mantenha o distanciamento social, para que o mercado interno sobreviva com esses R$600 do consumidor, do trabalhador, para ele se cuidar. Ainda assim é difícil. Né? Mesmo assim, o país está ficando sem reserva no Banco Central, as pessoas estão tirando o dinheirinho da poupança, porque a 3%, a 70% de 3 a 2,10, né? Poupança ao ano. Ninguém quer aguentar. Quem é que, não, mas não vale a pena, vai lá e pega o dinheirinho da poupança e bota fora. Não faça isso. Não faça, porque ninguém vai te emprestar dinheiro depois se o banco, se tu continuar empregado e precisar de um empréstimo, ele não vai te cobrar 2% ao ano, o banco. Ele vai te cobrar muito mais. Né? Então mantenha a tua poupancinha. Teu fundo de garantia, não bote fora. A não ser que seja para casa própria. Casa própria, quitação da casa própria, amortização da dívida da casa própria. Aí sim. Senão, deixa lá. A ideia desse juro baixo é que as pessoas, uma das ideias também é que as pessoas peguem suas poupanças, seus pequenos investimentos e gastem no comércio. Comerciante, não fique de olho na poupancinha da pessoa, no fundo de garantia do trabalhador. Fique de olho no salário, que essas pessoas têm salário e renda contínua, que nós vemos que paulatinamente, através dessas políticas econômicas neoliberais que não funcionam em lugar nenhum do mundo, estão destruindo o trabalho e o emprego. 1929. Crise de 1929. Crise nos Estados Unidos. Colapso. Total economia. Mundial. Americana, principalmente. Claro, espalhou para tudo. Crise. Só pesquisar. Google. Você sabe como é que foi resolvido? Política neoliberal não funciona em época de crise. Nós vivemos crise. Crise econômica. Crise sanitária. Crise política. Né? Intervenção estatal. Sabe como é que foi resolvido? Os Estados Unidos, a pátria mais neoliberal do mundo, né? Só que numa crise, intervenção do Estado, keynesianismo. Maynard Keynes não era marxista, não era comunista. Maynard Keynes, economista britânico,
ele ensinou os americanos como é que deviam fazer em época de crise. Em época de crise, ninguém investe. Todo mundo guarda, espera melhorar. Esses dias eu fui no barbeiro cortar o cabelo, tentando explicar para o barbeiro, eu perguntei, escuta, se tu tivesse todo o dinheiro no banco para abrir uma filial, tu abriria nesse período agora, o ano que vem, com essa bagunça toda que anda aí? Daí não, claro que não. Pois é. Ninguém vai investir. Segundo o nosso querido ministro da Economia, nós teremos investimentos estrangeiros. O país tem que se refazer da crise com investimento em estrangeiros. Em época de crise não vai haver investimento privado. Qualquer dono de mercado sabe disso. Ele vai se segurar. Né? Em época de crise é dinheiro do Estado. Por que eu misturei tudo isso? Banco Central, reserva, porque nós estamos gastando dinheiro do Banco Central para segurar dólar, porque aumenta porque baixam a taxa Selic, que a pretexto de estimular a economia, baixando a taxa Selic, já deu para ter uma ideiazinha de que não é bem assim, não é? É um círculo vicioso, não é virtuoso. Baixa taxa de juro, alta de dólar, queima-se reserva do Banco Central. Por que esse dinheiro é tão importante? Esse dinheiro é importantíssimo porque nós precisamos usar uma parte desse dinheiro, uma parte pelo menos desse dinheiro para refazer a economia desse país. Crédito, empréstimo, obra pública, não é? É isso que precisamos. Foi isso que os Estados Unidos fez depois, na década de 30, foi isso que foi feito, keynesianismo. Por isso que a ideia dos generais, que depois foi desautorizado pelo querido ministro da Economia, não é? Era uma ideia boa. Não era o plano Marshall, não. Era New Deal, uma reinvenção, um novo pacto dentro do país, uma intervenção estatal dentro do país com dinheiro para fomentar a economia aqui. Plano Marshall não, foi dinheiro americano depois da Segunda Guerra Mundial na Europa. Né? A ideia era boa, mas foi boicotada. Neoliberalismo funciona em crise e nós, qualquer um sabe que nós estamos vivendo uma crise. Bom, só para recapitular. A poupança não está dando nada, certo? Pouquíssimo, né? Aplicação. Não gaste. Guarde. Faça o que qualquer pessoa, país civilizado, as pessoas não. Época de crise, vamos nos segurar. Ah, mas isso vai piorar. Não, quem tem que resolver isso é o governo. E nós estamos botando dinheiro estatal fora para segurar dólar. Não é para isso. Continue segurando. Continue com sua reservazinha. Não bote fora, porque se por acaso você perder o emprego, o banco, se por acaso ele lhe emprestar, ele vai querer garantir do seu carro, da sua casa, não é? E mesmo assim ele vai cobrar um juro alto. Guarde. Se segure. E esperemos que essa bandalheira de baixa de juro, nós não somos Europa para fornecer um juro tão baixo assim. Os investidores, os grandes investidores estão saindo. A Argentina está pagando 70% de juro, que é outro absurdo, não é? Mas paga. A Argentina paga. Né? Está cheio de gente, cada vez que o Banco Central baixa o juro, está cheio de investidor médio para grande que vai comprar dólar. E o próximo destino desse dólar, você sabe onde é que é? Fora do país.
né? Fora do país, porque países sérios pagam mais juros que o Brasil, né? Nós deveríamos estar gastando reserva do Banco Central para estimular a economia. Ah, não pode, não pode? Pode, pode. Se dá um jeito e pode, não é? Com essas reservas que nós tínhamos e com a economia que foi paga, que foi conseguida também com essa baixa na taxa de juros, ou seja, quem se estimulou as pessoas a aplicarem no Tesouro Direto, certo? O Tesouro Direto é um empréstimo direto para o governo. Tu está comprando um título do governo. Com essa baixa, o governo está economizando no que ele paga para você. Ele economizou tanto que ele podia estar estimulando a economia com esse dinheiro também, não é? Mas não o faz, não é? Por essa idiota desse parâmetro neoliberal que não funcionou em lugar nenhum no mundo, não é? Neoliberalismo funciona em época de ascenso econômico, superaquecimento de economia andando. Neoliberalismo é isso, né? Época de pandemia, época de crise econômica, época de crise política, não funciona neoliberalismo. Funciona intervenção estatal, funciona também um pouco de moderação, de bom senso dos governantes, não é? É isso que funciona. Até que o país se estabilize de novo, e aí sim, aí começa a se aplicar as políticas neoliberais, né, ou liberais. Obrigado.